E depois você vê a gravação e vê se na gravação está aparecendo, né? Pode ser até que não apareça na gravação, né? Bom, mas lá, ó, indicando, lendo aqui uma das questões, né? O quadrado da figura inscrito no semicírculo e o círculo está escrito no quadrado. Então, tem a figura ali embaixo, né? O círculo tem a área igual a 10 centímetros quadrados. Então, qual é a área do semicírculo, né? Semicírculo seria, então, essa metade da circunferência aqui, tá? Eu fiz questão de colocar aqui, ó, a área do círculo, né? Nós paramos aqui Vou ter que desligar meu celular aqui que tá dando interferência. Pronto, agora acho que... Então, olha, eu fiz questão, como eu já havia dito, né, de destacar aqui, né, a fórmula, né, da área da circunferência. Vou dar até uma grifadinha aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó, a área do círculo, πr ao quadrado igual a 10 centímetros quadrados, que é um dado do problema aqui, né? Esse dado aparece aqui igual a 10 centímetros quadrados, né? Como a área do círculo aí, tá? Então, o círculo é esse que está inscrito dentro do quadrado, né? Então, aqui tem a figura, né? É um semicírculo aqui, né? Depois dentro tem um quadrado, né? E dentro desse quadrado tem um círculo inscrito, tá? E o que que ele pede? Ele pede a área do semicírculo, né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, é a área, ou calcular, né? É a área do semicírculo, tá? Tô grifando aqui, ó. Então, a área do semicírculo. Bom, aqui do lado a gente fez uma outra figura, né? Para procurar resolver, né? Ou seja, se eu pegar uma diagonal aqui e até o centro, que está em vermelho aqui, ó, até o centro do semicírculo, né? O semicírculo é esse maior aqui, né? Então, vem até o centro. Isso aqui seria o raio do semicírculo, tá? Aqui onde como ele está no meio do semicírculo, ele também está no meio do quadrado, tá? E tá também aqui, ó, no meio, né? Se a gente fizer um tracejado aqui, vamos ver se dá para fazer, né? Tracejado, a gente vai perceber, né? Aqui tá, vamos dizer, o centro, né? Dessas, aí, consegui marcar aqui, ó. Então, ó, se a gente for descendo aqui, até chegar aqui, ó. Pronto. Aí dá para perceber, né, que isso aqui é o raio, ó. Vamos ver se dá para fazer isso aqui um pouco mais reto, né? Aí deu. Então, ó, esse é o raio, que ele está aqui embaixo, ó, o raio. E aqui também, como você tem, digamos assim, é o diâmetro, né, que vai de uma extremidade ao outro, seria o diâmetro, que é o dobro do raio. Bom, se a gente prestar atenção, vamos ver se dá para fazer um quadradinho aqui, né, indicando o triângulo retângulo. Não ficou legal, não. Vamos melhorar isso aqui. Aqui, ó, vamos fazer um quadradinho. Esse aqui ficou melhor, esse de cima aí não ficou bom também. Vamos apagar e fazer de novo. Aí, fazer de novo. Um quadradinho aqui pequeno, aí agora ficou melhor.
Tá, então, ó, o que ficou aqui, ó, é, na verdade, um triângulo retângulo, né? Cujo, aqui nós vamos ter embaixo, né? Um dos catetos, aqui um outro cateto, oposto aqui é a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa é o raio ao quadrado. Bom, como é um triângulo retângulo aqui, né? Que eu tenho tanto a hipotenusa como eu tenho os catetos, né? Eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Que nada mais é o que? O quadrado da hipotenusa. Então, a minha hipotenusa é o raio, então o raio é o quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, né? Então, um quadrado do cateto é 2R, que é esse aqui, ó, né? Que seria quase, vamos dizer assim, o diâmetro da circunferência, né? Então, tá aí, ó, o dobro do raio, que é esse lado aqui, mais o outro cateto, que é o R minúsculo, né? Desenvolvendo isso aqui, né? Lembrando que, vamos ver se dá pra gente, até vou fazer de uma outra cor aqui, né? Para destacar. Vamos ver se dá certo e se fica legal aqui, né? Então, ó, eu vou fazer aqui por baixo para não pegar a circunferência lá em cima, ó. Então, esse quadrado aqui, ó, eu vou ter que elevar o 2, certo? Fiz uma flechinha aqui. E vou ter que elevar o R também, né? Que está entre parênteses. Então, os dois estão ao quadrado. Então, esse R aqui, ó, vai ficar também ao quadrado. Então, olha, o 2 ao quadrado é 4, o R elevado ao quadrado é R ao quadrado, e esse R ao quadrado. Então, eu fiquei com 4R ao quadrado mais 1R ao quadrado. Isso vai dar o quê? R ao quadrado, 5R ao quadrado. Bom, ó, a área do semicírculo da circunferência maior, né, que seria esse semicírculo aqui, é metade, né, ou πr ao quadrado dividido por 2, né, ou a metade de πr ao quadrado. Como eu tenho o valor de r ao quadrado, que eu acabei de calcular aqui em cima, né, acabei de calcular aqui, né, em cima aqui, ó, vou dar uma destacada aqui, né, acabei de calcular aqui, aí, o meu r ao quadrado é 5r ao quadrado, tá? Então, na onde tem aqui, ó, o R maiúsculo ao quadrado, né, tá aqui, eu vou pôr o 5R ao quadrado, pois aqui, ó, 5R ao quadrado, tá? E aí, nós vamos ter que, substituindo aqui, né, eu tenho o quê? Continua a metade, né, porque é um semicírculo, né? E aí eu tenho que o 5π, o 5r ao quadrado, né? O π, aliás, o πr ao quadrado é igual a 10, né? Eu tenho aqui em cima, ó, o πr ao quadrado é igual a 10. Então, onde tem o πr ao quadrado, eu vou substituir por 10, né? Então, esse πr ao quadrado aqui, ó, vai ser substituído por 10, tá? Então, tá aqui, ó. Então, eu fiquei no final com metade de 10 vezes 5, que dá 50, né? Então, a metade de 50, 50 dividido por 2, 25. Tá aqui a resposta final, tá? No final aqui, 25 centímetros quadrados, o que dá a alternativa A aqui, tá? Então, a resposta aí é 25 centímetros ao quadrado. Bom, o que vocês acharam dessa questão aí? Fácil? Deu para acompanhar? Foi possível acompanhar aí? Ágata? Bom, oi? Não, professor. Não, entendeu aí o primeiro? Entendi, sim. Então, ó, aqui tá, os quadrados da figura têm lados paralelos e mesmo centro, tá? E o mesmo centro.
O quadrado maior tem lado 10 centímetros, está aqui embaixo, ó, na figura, 10 centímetros. E o menor tem lado x, está aqui embaixo também, ó, lado x. Qual é o gráfico que representa a área da região cinza em função de x? A região cinza é tudo isso aqui, ó, tá? E aí, depois ao desenvolver lá, nós vamos perceber que dá uma equação do segundo grau lá, tá? E é possível a gente calcular, verificar as raízes, né? Bom, tendo a raiz, eu posso... bom, como é uma equação do segundo grau, nós vamos ter aqui, basicamente, quer dizer, vamos excluir aqui o A, né? Então, poderia... Ah, não, tem mais um detalhe aqui que a gente fica com duas alternativas. Qual é? O x ao quadrado, né? Se ele for negativo, como na hora que a gente desenvolve, nós vamos ver isso, a abertura da parábola é para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, duas situações, né? Eu vou pôr uns pontinhos aqui, tentando prolongar aqui mais ou menos, né? O que seria aqui mais ou menos isso aqui, né? Até chegar aqui no eixo X. Então, eu vou ter uma curva, né? Aqui, uma abertura da parábola para baixo. Aqui, ó, a abertura é para cima, então esse não serve, esse aqui também é para cima. Os únicos dois que é para baixo é esse aqui, esse outro aqui, nós vamos mudar um pouco a cor aqui. E vamos ver se dá para fazer aqui a curva, né? Vamos ver se dá para fazer a curva aqui, ao invés de fazer os pontinhos, eu vou tentar prolongar aqui, vamos ver, mais ou menos aqui, tá? Ali em cima que não saiu legal, né? Tinha que ter começado ali justamente... Fazer de novo, começando aqui, né? Ó. Ficou perfeito, mas seria mais ou menos isso. Então, tem essa aqui que está os pontilhadinhos e essa aqui, tá? As demais, a abertura é para cima, né? No C e no E, a abertura é para cima. Então, se é negativo, ou vai ser essa ou vai ser essa. Como eu vou descobrir, né, se é AD ou se é AB? Bom, o que que acontece? Aqui, né, o que a gente chama de eixo de simetria, por isso que a gente chamava muita atenção lá quando nós ensinamos a função do segundo grau, em algumas coisas, né? Por exemplo, aonde cortava aqui o eixo Y, né, seria o valor do C. Nesse caso aqui, para nós, não é importante, né? A outra coisa que a gente chamava atenção também era o eixo de simetria, né? Então, ó, o eixo de simetria está na metade aqui. O valor de x aqui, nesse caso, teria que ser zero. Agora, aqui não, né? O valor de x, ele está um pouquinho mais à direita do zero, né? Então, o meu xv, que é o valor, né, do x, que define as chamadas coordenadas do vértice, ele seria um valor positivo, tá? Então, exatamente calculando isso, né? Quer dizer, se o meu xv lá der zero, então a alternativa seria essa. Se o meu x desse lá 2, 3, 1,5, que seja, ou 1, significa que seria essa a resposta, tá? Bom, então vamos resolver para a gente chegar primeiro na equação, né? Essa região aqui, olha, eu devo dividir em três regiões, né? Chamar de R1, R2 e R3, né? Aqui, ó, por exemplo, se eu tiro do 10, eu tiro o X, né? Vai sobrar outras duas metades aqui, né? Vai sobrar, cada uma dessa aqui seria uma metade do 10 menos X, tá? Então, por isso que aqui em cima fica 10 menos x. Aqui, se a gente fizesse a divisão também nesse sentido aqui, né? Imaginando que o colorido tivesse de cá, é o mesmo lado, né? 10 menos x dividido por 2, tá? Agora, o quadradinho, que é esse aqui, ó, tá? Ele seria embaixo x e aqui na lateral, né? É o mesmo 10 menos x dividido por 2, tá? Era a mesma coisa se a gente fizer a divisão aqui nesse sentido.
Bom, aqui então eu vou ter em cima, né, o 10 menos x dividido por 2. E aqui eu vou ter o 10 menos x dividido por 2 mais o lado aqui, tá? Porque até aqui, ó, como a gente já viu no R2, é o mesmo lado aqui. Até aqui, ó, do triângulo maior, né? Ele seria o 10 menos x dividido por 2, tá? Só que tem aqui mais esse pedaço. Esse pedaço é o lado do quadrado, ou seja, o x. Então, portanto, esse lado aqui vai ser 10 menos x dividido por 2 mais x. Bom, como eu poderia passar esse lado para cá, ó, esse x aqui, que na verdade eu teria que tirar o MMC, né? Porque aqui está sobre 2, então eu teria que tirar o MMC. Aqui, na verdade, passaria então a ser 2x. Então, a hora que ele vem para cá, né? 2x menos x dá x. Então, tudo isso aqui, né? 10 menos x dividido por 2 mais o x vai ser o 10 mais x sobre 2. Então, ó, aqui é 10 menos x sobre 2, aqui é 10 mais x sobre 2, tá? Não sei se ficou claro aí para vocês por que que dá esse valor, né? Tá claro aí para vocês ou não? Bom, eu vou, por mais uma curiosidade, eu vou pôr aqui, né? Não sei se vai aparecer depois na gravação, né? Mas tirar o MMC é deixar esse 10, né? Seria o 10 aqui. O 10 menos x, né? Sobre 2. Melhorar aqui, que não ficou legal esse aqui também embaixo. Vou ter que refazer aqui. Bom, vamos lá aqui. Fazer o zero aqui, que nem sempre é fácil fazer esse zero, viu? Então, 10 menos o x sobre 2. Tá, então 10 menos x sobre 2, mais o x aqui, ó. Bom, o que que eu teria que fazer aqui, né, para resolver isso aqui? Lembrando que aqui, né, não tem o denominador é 1. Tá? Então, ó, tirando o MMC de 2 e 1 é 2, né? Então, por isso, eu vou colocar, não é muito legal fazer isso, mas para questão de espaço aqui, né? Então, 2 dividido por 2, a hora que eu multiplico lá em cima, vai ficar 10 menos x, né? Normal, 10. Então, ó, 10, vamos pôr aqui o 0. O 10 menos x, aqui não altera, né?
E aqui, a hora que eu divido 2 por 1, dá 2 vezes x, 2x. Então, fica menos x, aqui é mais, né? Mais 2x. Então, em cima ficou o quê? Mais 2x menos x, por isso que dá x. Então, no final lá ficou, eu vou colocar aqui em azul, né? Para mudar, ficou esse resultado aqui, ó, 10 mais x sobre 2, tá? Então, aí é mais para ficar claro aí. Vamos para o outro slide lá. Então, aqui em cima, para facilitar, eu coloquei, né, o primeiro, a região 1, região 2, região 3, né? A região 1 é um triângulo retângulo, né? A área seria o quê? 10 menos x sobre 2 multiplicado por 10 menos x sobre 2 dividido por 2 ou multiplicado por meio, né? Então, aqui, pois, como é 10 menos x sobre 2 multiplicado por 10 menos x sobre 2, é como se fosse 10 menos x sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Aqui, então, eu poderia pensar no quadrado da diferença e tal, né? Na hora de resolver, tá? E aqui já é a segunda área, né? Eu vou pôr aqui em cima, ó, R1, peraí, azul, né? Acho que é melhor, né? Aqui seria, então, tudo isso aqui, né? Vamos ver se dá para fazer isso aqui. Aqui seria o R1, né? A região 1, que é aquele triângulo retângulo lá, né? Então, é a metade de 10 menos x sobre 2 multiplicado por 10 menos x sobre 2, que dá a mesma coisa de 10 menos x sobre 2 elevado ao quadrado. Aqui já é um quadrado, né? O R2 é um quadrado. Então, o quadrado é um lado vezes o outro, né? Então, um lado é x, né? Então, vamos pôr aqui em cima R. 2. Tá? E aqui, por último, o R3, que é aquele triângulo mais comprido lá, né? É o R3 aqui. Então, aqui mesma coisa, né? É um triângulo, então, dividido por 2 ou multiplicado por meio. Um lado, que é esse lado aqui, 10 menos x sobre 2, multiplicado por esse outro aqui, né? Então, é exatamente isso, ó. Esse lado aqui, né, 10 menos x sobre 2, multiplicado por esse outro aqui, né, 10 mais x sobre 2. Então, 10 menos x sobre 2 multiplicado por 10 mais x sobre 2. Bom, aqui, olha, teria que tirar o MMC, né, teria que colocar em evidência, né, aqui deu uma simplificada, na verdade, né. E, por último, colocou aqui o menos meio em evidência, né? E nós ficamos com essa expressão aqui. Essa expressão, né, se a gente for desenvolver aqui, só vou indicar aqui com azul, né? Se eu fosse multiplicar esse x por esse x, tá? Isso aí já veria que ia aparecer um x ao quadrado, né? Tem esse menos meio aqui, ó. Esse menos meio é que vai indicar, né, que eu tenho uma concavidade para baixo, né? Porque o x ao quadrado ficaria negativo, né? Menos x ao quadrado sobre 2, ou meio que multiplica, aliás, menos meio, né, que multiplica x ao quadrado. Bom, outra coisa é o seguinte, né? Não sei se vocês lembram lá, quando estudaram, ainda às vezes lá no 9º ano ou no 8º ano, quando a gente tinha uma expressão desse tipo aqui, né? Uma soma
duas somas multiplicado, podia ser, né? Ou aqui tipo assim, o x menos a multiplicado por x mais b, né? São números diferentes. Ou podia ter também x mais a multiplicado por x mais b, né? Isso aqui seria as raízes, ó, tá? Então, lógico, se a gente fizesse a distributiva aí chegando, depois usando o delta, né? É uma coisa que ia dar bastante trabalho, né? Mas só que esses números aqui, né? Segundo que soma ou subtrai o x, né? Conforme o caso, seriam as raízes, com a seguinte situação. Vou pôr uma flechinha aqui do lado, ó. O x1 aí, no caso, vamos chamar assim de x1, né? A x' que é mais fácil. Aqui, x'. A primeira raiz seria mais 10, né? Ou seja, é o número que está lá, mas trocando o sinal. Mais 10. E o outro, né, que seria o x duas', seria esse número, mas também trocando o sinal, menos 5, tá? Bom, aqui eu tenho um dado importante, né, para eu achar o que a gente chama de XV, né, que está aqui embaixo, ó. Vou dar uma destacada aqui em azul, né? Não sei se vai aparecer na gravação, eu espero que sim. Então, ó, o XV seria a soma das raízes, ou seja, mais 10 menos 5, ou menos 5 mais 10, tanto faz, né? Então, se for mais 10 menos 5, vai dar o quê? 5 dividido por 2, quer dizer, a média aritmética da soma das duas raízes, né? Então, 10 menos 5 dá 5, dividido por 2, 2,5. Então, ó, voltando lá, nas alternativas, né? Esse aqui, ó, ele ficou à direita, né? Aqui, como eu disse, esse aqui ficaria... vamos ver se dá para a gente voltar lá e pôr... Porque também a hora que sai daqui, né? Vamos ver se dá para pôr. Aqui, como eu disse, ó, o eixo de simetria seria o 0, tá? Quer dizer, essa metade aqui é igual a essa, e o XV aqui, ó, seria 0, né? Porque está em cima do eixo X, tá? Então, o XV aqui seria o 0. Nesse caso, agora no outro ali, eu vou fazer um tracejadinho ali. Eu vou fazer um tracejadinho aqui para mostrar, né, que ele está aqui à direita do eixo Y. Que poderia ser o quê? 2, 1,5, 3, né? Enfim, qualquer valor positivo que estaria à direita do eixo X, né? Como no caso nós vimos o quê? 2,5. Então, esse eixo de simetria aqui, ele vai estar passando no ponto 2,5. Então, a resposta aí nesse caso só poderia ser o B, né? Porque se fosse 0, seria o D, né? Se o XV, a hora que eu tivesse calculado lá, né? Se eu tivesse, tipo, raiz assim, mais 5 e menos 5, né? O meu XV, que a hora que eu faço somar, né? Mais 5 menos 5 dá 0, 0 dividido por 2 daria 0. Então, se acontecesse isso,
ou poderia ser mais 10 e menos 10 também, enfim, desde que fosse os números um oposto do outro, somado, né, dá zero. Dividido por 2, zero. Então, seria a alternativa D. Como deu um número maior do que zero, né? Então, só poderia ser a resposta B. Ficou claro aí, o Agatha? Ficou sim, professor. Tá. Aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, uma função f é tal que... É só lembrar que, de maneira geral, né, as funções, né, é uma função do primeiro grau, né, lógico que ela está um pouco mais sofisticada aí, mas de maneira geral você tem o quê? O f de x, né, que pode ser o y também, né, f de x representa o y, igual, né, a ax mais b. No caso aqui, o B é zero, né? Porque não aparece um número B, que significa que, nesse caso, o meu B é zero. Então, a função geral é assim, f de x igual a x mais b. Então, o f de x aqui seria tudo isso aqui, né? Igual a 3x. Esse 3x seria o meu ax mais b, né? Cujo b vale zero, tá? Então, isso tudo aqui, ó, seria o x, né? Entre parênteses seria o x. Para ficar claro aí para a gente. Aí pergunta assim, qual é o valor de f de zero, né? Ó, então aqui a solução, né? Tomando x igual a zero, né? Nós vamos encontrar isso aqui, ó. F de 1, né? Porque já que o x é zero, o x desaparece. Fica f de 1 mais 2 vezes o f de zero. O f de zero é zero, né? Então, seria igual a 3 vezes zero também, né? Porque já que o x é zero, né? Então, 3 vezes zero igual a zero. Ou seja, o f de 1, então aqui o que eu teria que fazer, né? Esse 2f de zero teria que passar para cá, ó. Eu teria que vir para cá, depois da igualdade, vai trocar o sinal, né? Então, ó, o meu f de 1 vai ficar menos 2f de zero. Considerando o x igual a 1, nós vamos encontrar isso aqui, ó, f de zero, né? Mais 2 vezes f de 1, né? Igual a 3 vezes 1, porque agora eu estou substituindo por 1 o meu x, né? Bom, isso daria 3, né? 3 vezes 1, 3. Então, substituindo o f de 1 igual a menos 2f de zero, nessa equação, nós vamos encontrar o f de zero mais 2 vezes menos 2f de zero, que é igual a 3, equivalente a menos 3f de zero, né? Que seria 3, né? Que o zero aqui valeria 1. Então, eu teria isso aqui, né? 3 igual a f de zero. Esse 3 aqui está multiplicando, né? O 3 negativo, né? Então, ele viria para cá, ó, dividindo, né? Com o mesmo sinal, né? Vamos lembrar aqui o seguinte, né? Às vezes a gente confunde, né? Quando está somando, ele vai para lá subtraindo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, é 3 sobre menos 3, que dá menos 1. E aí a resposta seria a resposta B. Bom, essa aqui seria a última questão, né? Que também é relativamente simples, tá? Envolve um pouco o conceito aqui de probabilidade, né? Diz assim, ó, a professora decidiu premiar por sorteio 2 dentre os 20 alunos da turma de João. Para o sorteio, 20 bolas com números dos alunos, né? Então seria de 1 a 20, né? Colocados em uma caixa. A primeira bola sorteada da professora caiu no chão e se perdeu. Ela ficou escondidinha aqui debaixo do pé da mesa, sem que ninguém visse seu número, né?
ela decidiu fazer o sorteio com as bolas restantes, né? Qual é a probabilidade de João tenha sido um dos alunos sorteados? Aqui diz assim, ó, como a bolinha caiu, não foi encontrada e nada sabe sobre ela, isto é, ela era de João ou não era. Então, tudo se passa como se ela estivesse na caixa, tá? Então, do total que ali nós temos, portanto, a probabilidade de João vencer é 2, porque ela vai sortear 2, né, bolinhas. Vai ter Professor, 2 em 20. Oi? Pois não. eu preciso ir para aula de física agora. Oi? Ah, já deu a hora? Ah, é verdade. Bom, então é só isso, ó, é 10 sobre 20, simplificando 1/10, que seria a resposta A aqui, tá? Então tá, bom dia e até amanhã, então. Igualmente, professor. Tchau.